Você já orou com tanta intensidade que não conseguia parar? Já sentiu que precisava clamar até ver Deus agir? O avivamento não começa no palco, começa de joelhos. Hoje, no programa Verdade e Vida, a reverenda Hernandes Dias Lopes traz uma mensagem urgente sobre a oração que move os céus. Aproveite e se inscreva no canal, receba conteúdos que despertam a alma. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto da mais alta importância para a sua vida, para a vida da Igreja de Deus, que é oração, a chave do avivamento. Eu vou basear esta mensagem em Isaías 62, versos 6 e 7. Vamos ouvir a leitura desse texto. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O avivamento é uma obra sobrenatural e soberana do Espírito Santo de Deus, trazendo alento de vida a uma igreja apática e morna. O avivamento não é uma obra humana. O homem não pode produzir o avivamento. Ele pode buscá-lo e preparar o caminho do Senhor. Mas é uma obra exclusiva de Deus. Agora, esta obra divina precisa de preparação, e aí entra a nossa participação. Então eu quero conversar com você sobre a oração que é a chave do avivamento. E o texto que nós ouvimos nos ensina alguns princípios desta oração que é a chave do avivamento. E o primeiro deles é a vigilância. Veja comigo o que está escrito: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. E aqui está a ideia das cidades antigas que eram amuralhadas. E em cima das muralhas existiam torres. E ali ficavam os sentinelas, os vigias, atentos a qualquer perigo que se aproximava, ou a qualquer ajuda que procedia. Ele não podia ficar descuidado, ele precisava vigiar. A nossa vida de oração precisa ser assim. Não podemos ter descuido, não podemos cochilar, não podemos ficar fazendo vistas grossas a ponto do inimigo chegar e atacar sem acendermos o alarme ou tocarmos a trombeta avisando do perigo. Oração é preciso de vigilância. Foi por isso que Jesus disse para os seus discípulos no Getsemane: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigie e ore, ore e vigie. Segundo princípio, seguindo a leitura do verso 6, é a perseverança na oração, e está escrito que todo dia e toda noite jamais se calarão. Paulo diz que devemos orar sem cessar. Jesus falou de não esmorecermos, mas de perseverarmos na vida de oração. É de dia e é de noite, ou seja, constantemente, perseverantemente. Porque aquele que ora e dorme, ora e não vigia, ora e não está atento, ele vai fraquejar. Se você perceber, o Pentecostes acontece exatamente em obediência a esse princípio.
Jesus disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, a Bíblia diz que eles foram para o cenáculo, todos estavam reunidos e todos perseveraram unânimes em oração durante 10 dias, até que o Espírito Santo foi derramado. Se nós quisermos experimentar avivamento hoje, precisamos perseverar na oração. Mas há um terceiro princípio que eu chamo a sua atenção, que é o princípio da expectativa. E está escrito assim: vós os que fareis lembrado o Senhor. Aqui está algo interessante, porque Deus não se esquece, Deus não precisa que alguém reavive a sua memória. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus tem promessas na sua palavra. E a oração eficaz é a oração que é feita com base nas promessas de Deus. Quando você chega para Deus com base nas Escrituras e diz: Senhor, o Senhor prometeu, está escrito na tua palavra. Eu estou suplicando algo que tu mesmo já prometeste em tua palavra. Então, orar eficazmente é trazer à memória sua e proclamar diante de Deus aquilo que o próprio Deus já prometeu em sua palavra, porque Ele tem zelo pela sua palavra em a cumprir. Ele é o avalista da sua própria palavra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Então, orar é orar lembrando a Deus as próprias promessas de Deus registradas em sua palavra. Mas em quarto lugar, veja você que diz ainda o verso 6: vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Esta oração é uma oração infatigável. E eu posso até lhe dizer que não tem nada mais árduo, difícil, penoso para a nossa carne do que orar. É por isso que os discípulos de Jesus dormiram no Monte da Transfiguração, num ambiente de glória, e dormiram no Getsêmani, um ambiente de dor. Às vezes, nós temos dificuldade de orar, porque não esticamos os músculos da nossa alma ao extremo. A ordem divina é: não descanseis. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, bata um pouco mais à porta da graça, porque a Bíblia diz: todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. É preciso insistir, é preciso perseverar, não se pode arriar as armas, não se pode desistir no meio do caminho, é preciso continuar orando, orando e orando, até que os céus se abram, até que as torrentes desçam, até que o sopro do Espírito venha, até que a igreja seja despertada e reavivada. Mas veja você, mais um princípio. No versículo 7 agora diz assim: nem deis a Deus descanso. Essa oração importuna, ele está usando uma linguagem humana, com certeza, porque Deus não pode ficar importunado, Ele é o soberano Senhor. Porém, é você chegar para Deus: Deus, eu estou aqui, Deus, eu quero avivamento. E você voltar: Senhor Deus, tu prometeste, meu Deus, olha para mim, Senhor, atenda o meu clamor, persevere. Tem gente que diz: não, mas eu não preciso ficar repetindo para Deus, não. Falou uma vez, não precisa orar mais, já falou. Não é Deus quem está dizendo. Para você, não só você não descansar, mas você não dar a Deus descanso. Continue surrando a porta da graça. Continue clamando ao Altíssimo. Continue bombardeando os céus com as suas orações. Continue clamando aos ouvidos generosos do Deus Todo-Poderoso.
Persevere na oração, insista com Deus, clame ao Senhor, faça como Jacó, agarre-se ao Senhor e diga: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Mas há um outro princípio. Veja você o verso 7, que diz assim, olha aí: nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Em outras palavras, esta oração é objetiva. O que é que ele quer? Ele quer que Deus restabeleça Jerusalém, que foi atacada, que foi destruída, que foi incendiada pelos caldeus. Ele quer a restauração, onde tinha cinza, agora tem vida. Onde tinha um vale de ossos secos, agora tem um exército. Nós precisamos nos aproximar de Deus e orar com objetividade. O que é que você quer? Qual o seu desejo? Qual o motivo da sua súplica? Não seja genérico, seja específico. Então, se é cura, ore por cura. Se é por salvação, ore por salvação. Se é por restauração do seu casamento, ore por restauração do seu casamento. Se é para que Deus lhe oriente no namoro para tomar a decisão certa no casamento, ore especificamente por isso. Se é pela sua vida vocacional, peça a Deus especificamente por isso. Se é por alguma coisa objetiva, materialmente falando, especifique o que você quer. Fale para Deus. Aqui no caso, o pedido é por restauração de Jerusalém, é por um reavivamento na obra de Deus, é por um sopro um alento de vida, um sopro de vida sobre o povo de Deus. E o texto, então, vai nos ensinar uma expressão magnífica: até que. Esse até que é importante. Jesus o repete lá em Lucas 24, 49, permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. Não desista. Não ensarilhe as armas. Não recue. Ore. Persevere na oração. Até que a restauração de Deus chegue sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a nossa nação. Eu vou orar com você, colocar a sua vida diante de Deus. Ore comigo. Ó Deus, Tu bem sabes que nós precisamos de reavivamento. Tu bem sabes que a nossa casa, a nossa família precisa de reavivamento. Tu bem sabes que a igreja precisa de reavivamento. Ó Deus, olha dos céus e atenda o nosso clamor. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Deus está procurando intercessores que não se calem até que Ele derrame a sua glória. Você pode ser resposta a esse chamado. Torne-se um parceiro em missão do Verdade e Vida. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, está aparecendo o telefone na tela, código de área 11 9 47 18 94 50 e solicite gratuitamente o devocionário Gotas de Esperança para a Alma e junte-se a nós nessa missão. Não se esqueça de seguir os nossos canais nas redes sociais, buscando pelo @canal Verdade e Vida e pelo @IPBOficial, para se manter conectado com tudo que Deus está fazendo. Compartilhe esse vídeo com a sua igreja, com o seu grupo, com a sua família.